Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão especial que nós estamos sentindo a Tua presença nesse lugar. Ó Senhor, nós vamos agora para a Tua palavra. Nós queremos agora que a Tua palavra fale ao nosso coração. Eis-me aqui, Senhor, para receber de Ti e transmitir de Ti a todo aquele que está agora em sintonia conosco. Aonde estiver um dos Teus filhos, Senhor, onde estiver uma alma faminta, uma alma sedenta, eu declaro agora, o seu coração vai ser alcançado por essa palavra, vai ser alcançado por esse momento, que o Espírito Santo de Deus fale muito além das minhas palavras. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de ouvir o seu amém aí na sua casa, né? Mas nós estamos assim, bastante desejosos de que logo chegue o dia de estar novamente com a casa toda cheia, né? Continuamos aqui com o prédio, só com a equipe gravando, mas eu sei que aí na sua casa o Espírito Santo está com você, você deve ter mais alguém aí na sua família, e vai ser uma bênção muito grande. Amém? Amados, na semana passada, nós começamos uma série de mensagens a respeito de que dias melhores virão. Nós cremos que esses dias virão, e eles virão muito melhores do que os dias que nós já tivemos. Mas para isso, diante de tudo que está acontecendo e por tanto tempo, nós precisamos de fé. Mas, irmãos, nós queremos alimentar a nossa fé na palavra de Deus, porque essa palavra, irmãos, foi deixada para mostrar a nós hoje que houve uma outra época no passado, onde pessoas também passaram por situações parecidas, semelhantes que a nossa. E ali Deus foi presente, ali a mão de Deus estava ali, e foi uma grande bênção que aconteceu. E nós estamos firmados numa palavra que Deus deu ao profeta Isaías, naqueles dias em que o povo estava passando ali por um aperto, por uma dificuldade, por uma humilhação, por muito medo, por muito susto, parecido com a gente, né? Mas nós vemos que, de repente, Deus trouxe uma palavra pelo profeta. E qual foi a palavra que Deus disse para Isaías falar ao povo? E nós estamos tomando posse hoje. Por que eu posso tomar posse hoje de uma palavra que foi dita há tantos séculos atrás? Simplesmente porque eu creio que Deus é o mesmo. Os tempos passam, as pessoas passam, mas Deus é o mesmo. E Deus sempre teve na face da terra pessoas a quem Ele chama de meu povo. E hoje, mais ainda, Ele tem pessoas a quem Ele chama de meus filhos, porque o Senhor Jesus Cristo nos abençoou, o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós, não apenas o direito de ser chamado povo de Deus, mas muito mais do que povo, filhos de Deus. Então eu quero ler com você o que está aqui em Isaías capítulo 61, versículo 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Eu estou me valendo de algumas palavras bem fortes, como reconstruirão as velhas ruínas. Irmãos, eu creio num Deus que nos ajuda a reconstruir aquilo que nos dias de hoje você pode considerar que foi arruinado pelo momento triste que o mundo está passando. Eu creio que Deus vai restaurar os antigos escombros. Irmãos, essa pandemia está acabando com muitas coisas no planeta, mas Deus está dizendo, eu sou o Deus da restauração. E Deus também vai renovar cidades arruinadas. Oh, glória a Deus! Eu declaro isso em nome de Jesus. E eu tenho essa fé de que Deus vai realmente fazer hoje o que Ele já fez no passado, porque nós olhamos e vemos, Deus fez mesmo. Deus, Ele reconstruiu mesmo. Deus, Ele restaurou. Deus, Ele renovou.
E como lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre igual, eu creio que o que Deus disse naquele tempo longínquo é para mim, é para você que tem fé em nome de Jesus. Então é por isso que nós estamos declarando, meus queridos, dias melhores virão, porque nós servimos ao mesmo Deus. Mas, a despeito das circunstâncias, irmãos, porque Deus não muda, nós cremos que realmente vai acontecer. E o que vai acontecer? O que Deus falou. E o que Deus falou, escreveu. O que Deus falou e foi escrito, Ele é fiel para preservar. E se Deus tem preservado a sua palavra por tantos séculos, Ele não tem mudado, Ele não tem variado, irmãos, não é agora que chegou o momento de Deus falhar. Pelo contrário, eu creio, agora será o momento de nós vermos. Nós vamos perceber o agir de Deus na nossa vida. Eu declaro Deus agindo na sua vida para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, semana passada, o primeiro tema dessa série de mensagens, que dias melhores virão, nós falamos que eles virão e o melhor tempo é agora. Dias melhores virão e eles virão a partir de agora. O melhor tempo é agora, porque é agora que nós estamos em aflição, é agora que nós estamos clamando, é agora que nós estamos precisando, é agora que nós estamos recorrendo àquele que diz que é por nós e ninguém será contra nós. Então, amados, eu quero falar com você hoje sobre um tema que eu escolhi. Se você quiser abrir a Bíblia aí, em Lucas capítulo 8, é exatamente o momento que fala dos discípulos num tremendo apuro, o apuro de uma tempestade. Então, a palavra que nós vamos dizer hoje para os irmãos é que toda tempestade passa. Não é porque houve uma tempestade, os discípulos ficaram assustados, que eles foram destruídos, porque a tempestade passou. Então eu quero ler com você, aqui onde eu disse que é Lucas 8, verso 22, se você abriu a sua Bíblia, seja ela em papel ou eletrônica, eu gosto que você confira. Verso 22, certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse, vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí, os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo, Mestre, Mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou, deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos seus discípulos, por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo, e diziam uns aos outros, que homem é este? Ele manda até nos ventos e nas ondas, e eles obedecem. Que homem é esse? Que amor é esse? Que maravilha é essa que Deus diz que vai acontecer nesses tempos melhores que estão por vir? Então eu quero me deter um pouquinho aqui apenas no contexto do que nós estamos encontrando nessa experiência que Jesus permitiu que a natureza aprontasse ali com os seus discípulos, porque Ele queria mostrar quem Ele era e Ele queria tratar e trabalhar a fé dos seus discípulos. Eu creio, irmãos, que tem alguma coisa acontecendo com cada um de nós aqui, com a permissão de Deus, que não é para a nossa destruição, porque Deus não planejou destruir os seus filhos. Deus planejou que os seus filhos vivam em abundância, que os seus filhos sejam abençoados, que os seus filhos sejam bem cuidados. Mas, de repente, Deus permite que os seus filhos passem por situações, porque Deus quer mostrar a sua grandeza,
Deus quer ensinar, Deus quer acrescentar a fé, às vezes não só a nossa fé, às vezes Deus está trabalhando em nós, visando abençoar alguém perto de nós, alguém que está olhando para nós, alguém que está nos observando. Então, observa que esse era o cenário. Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre de multiplicação de pães, o povo foi todo embora, Jesus disse para os discípulos, vão, que daqui a pouco eu vou, e de repente, irmãos, nós vemos Jesus fazendo um milagre. E essa situação é uma outra em que Jesus está dentro do barco. Observe que Jesus gostava de usar a situação de um barco no mar. Esse é o momento que Jesus está dentro de um barco, o barco começa a sofrer com as ondas, e aí você começa a imaginar o que acontece dentro de um barco que está subindo com a proa lá para cima, quase que tombando de costas, e de repente ele volta, e ele vem de bico, e ele vai de lado. Você imagina tudo dentro do barco, começando a cair para cá, cair para lá. Os marinheiros, ali estavam os discípulos de Jesus, homens experientes, todos eles se agarrando no que podia, todos eles ali assustados, porque a tempestade era violenta. E aonde estava Jesus? Dormindo. Você consegue imaginar alguém dormindo numa situação dessa? Por que Jesus estava dormindo? Nós vamos ver. Porque Ele é o Senhor da situação. Irmãos, o que é uma tempestade? Quando nós olhamos para a natureza, nós sabemos que uma tempestade é uma perturbação atmosférica. É um vento além do normal acostumado, é uma situação de tribulação ali com a natureza, que ou um vulcão explode, ou um terremoto acontece, ou um grande vento, um furacão, um redemoinho, enfim, alguma coisa além do normal, alguma coisa que nós não estamos preparados e muito menos acostumados, mas que nos agita, que nos chacoalha. Isso é uma tempestade da natureza se manifestando. Mas em termos de saúde, em termos de relacionamento, o que é uma tempestade? Será que nós podemos dizer que esse Covid-19 no planeta é uma tempestade, irmãos? Será que você pode dizer, meu Deus, que tempestade? Eu creio que sim, porque nos últimos séculos não se tem notícia de algo assim tão terrível, que tem humilhado pessoas, cientistas, autoridades, governos, finanças, tem abalado no mundo todo. Então, nos últimos tempos, irmãos, é sim, essa pandemia, uma terrível tempestade. E a nossa geração está sendo marcada por essa tempestade, chamada pandemia do coronavírus 19. Mas, irmãos, a solução virá. Mas quando ela vier, vão ficar marcas. E só por aquilo que nós já percebemos, observe uma coisa, nós vamos ter mudanças na maneira das cidades se organizarem. O urbanismo das cidades, das grandes cidades, está mudando. Você está vendo cidades esvaziadas, você está vendo o povo com medo, você está vendo limite de horário para ir para casa, para estar em casa, para sair de casa. Então, nunca se viu isso, mas de repente um decreto diz, não pode fazer, não pode sair, toque de recolher. Nós teremos também uma nova forma de consumir cultura. Nós vamos ter uma nova forma de tratar com a higiene pessoal. Você nunca viu tanta gente lavando a mão quando chega em casa, quando chega em algum lugar, passando o álcool gel. Você nunca viu tanta higiene pessoal envolvida, está mudando. Em relação à internet, irmãos, como esse instrumento de comunicação tem sido descoberto, valorizado e usado. Há quem diga que as igrejas precisam se adaptarem a essa realidade, porque nós estamos diante de uma situação que daqui a pouco nós vamos ter só um pouquinho de igreja presencial e a maior parte do tempo vai ser igreja online nos lares. Pequenos grupos se reunindo, meia dúzia de pessoas nos lares. Os grandes ajuntamentos, em lugares, em prédios, em templos muito bem preparados. Irmãos, daqui para frente, vão ficar esses lugares tão especiais, muito vazios, porque está mudando
a maneira das pessoas se relacionarem. As lojas de departamentos, irmão, vão sofrer mudanças radicais. Eu tenho visto aqui na nossa cidade, lojas maravilhosas, super bem montadas, já está por quase 2 meses de porta fechada, um papel ali explicando, não podemos abrir, porque existe aí uma situação de emergência. E aí você olha para todo aquele estoque, para todo aquele sistema de atendimento ali, tão gostoso quando a gente entra num shopping, quando a gente entra num grande magazine, e ali tem ali as coisas maravilhosas, e agora você tem que ficar olhando para a internet, e você tem que se adaptar, e é essa a realidade. Então, mudança na forma de consumir, mudança no relacionamento com as pessoas, enfim, irmãos, essa tempestade, chamada coronavírus, vai mudar muita coisa em nós. Mas eu continuo e eu espero que você também continue crendo. Diga comigo aí, dias melhores virão. Por que virão? Porque toda tempestade passa, e eu declaro isso em nome de Jesus. Dias melhores virão, porque toda tempestade passa, e essa vai passar. Então eu quero falar sobre alguns pontos que eu separei aqui, são apenas 3 pontos que eu separei aqui para que nós possamos comentar. O primeiro deles, né, você precisa acreditar que dias melhores virão, porque as tempestades fazem parte da jornada humana. Irmãos, todo ser humano, em todas as épocas, você olha para a história, você tem notícia de tempestades que vieram, mas tempestades que passaram em nome de Jesus. Eu quero ler com você aqui Lucas capítulo 8, versículo 23. Lucas 8, 23, me acompanha aí na sua Bíblia. Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Observa que aqui Lucas está dizendo, enquanto eles dormiam, enquanto Jesus dormia, eles conduziam a embarcação, enquanto Jesus dormia, alguma coisa aconteceu. Isso significa que então nós vemos uma mudança climática acontecendo numa situação em que ninguém contava com isso. Mas aquele lugar, aquele lago ali, onde aconteceu isso, até hoje é comum acontecer grandes tempestades. Até hoje é comum estar todo mundo ali tranquilo, de repente começa a soprar um vento, e os barcos hoje, que são a motor, são muito bem equipados, até hoje eles ainda evitam navegar naquele lugar, em meio a algumas ameaças de vendaval, porque quando venta ali, meus irmãos, até hoje, a coisa é feia. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus usou aquele momento para mostrar para os discípulos que naquele lugar que homens experientes estavam acostumados a passar em calmaria, de repente surgiu uma grande tempestade. Mas ele quer dizer para nós também que a nossa vida, em muitos momentos, ela entra em calmaria, e aí você começa a ficar preocupado. O que será que vai acontecer? Porque a história nos diz que depois de uma calmaria, vem grandes tsunamis. Aqueles que conhecem aí de tsunami sabem que de repente o mar começa a recuar, começa a ficar assim, tudo esquisito, estranho, calmo, quando que vê se levanta uma grande onda e vem destruindo tudo. Jesus, lá em João capítulo 16, versículo 33, ele falou algo para que nós hoje fiquemos espertos com relação à nossa vida. Olha o que Jesus disse em João 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Neste mundo vocês vão ter aflições, mas fica tranquilo, vocês vão vencer.
Olha o que Jesus disse: eu vou vencer, vocês vencerão, porque eu vim aqui conquistar uma vitória, que eu vou passar essa vitória para vocês. Então, quando vocês estiverem passando pela tempestade da vida, você não entre em desespero, mas você se lembre que com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Amém? Com Jesus no barco, todas as coisas vão muito bem. Então, eu gosto sempre de olhar para as promessas de Jesus. Você nunca vai encontrar Jesus dizendo que Ele vai nos livrar de entrar em tempestade. Não. Ele disse que quando nós entrarmos na tempestade, Ele vai nos livrar nas tempestades. Irmãos, os discípulos pegaram aquele barco e Jesus não deixou de vir a tempestade. Mas o que Jesus fez foi não deixar eles sucumbirem em meio à tempestade. Quero dizer para você, Deus está dizendo para você nesse momento, que alguma coisa que está te acontecendo, que você já identificou, essa é a minha tempestade. Alguma coisa na família, no relacionamento, alguma coisa na finança, alguma coisa na saúde. Você já identificou, tempestade vem, eu estou passando por uma. Aí alguém fala assim, então, e como é que fica essa fé de que dias melhores virão? Ok, essa fé de que dias melhores, ela fica assim, você continua crendo que o Senhor não prometeu não deixar a tempestade vir, prometeu que quando ela vier, você vai passar por ela, e não vai morrer por ela. Quantos dizem amém? Glória a Deus por isso. Espero que o Espírito Santo esteja falando com alguém que está me ouvindo agora. Espero que o Espírito Santo está dizendo, olha, presta atenção, porque esses dias melhores vão vir na sua vida, porque se você tem Jesus, Ele nunca prometeu que não deixaria acontecer de você ficar doente, mas Ele disse que vai sarar você. Ele nunca prometeu que você nunca passaria por uma situação de aperto financeiro. Ele só disse que você não iria perecer por esse aperto financeiro. Ele nunca disse que você, que luta pelo seu casamento, ia perder o seu casamento. Mas Ele disse, quando você entrar em crise, quando o diabo te ameaçar, quando você achar que você vai perder, eu sou contigo, eu vou restaurar. E os dias seguintes serão muito melhores dos que você já teve até agora. Eu declaro isso em nome de Jesus. Então, irmãos, essa é a promessa. Não deixar acontecer, mas não deixar, depois que acontecer, o diabo fazer o que ele quer, que é destruir a gente. Então, esse é o primeiro ponto, irmãos. As tempestades fazem parte da vida, sempre virão. Mas eu tenho aqui o segundo ponto. As tempestades nunca serão maiores do que o poder de Deus. Amém? Eu vou repetir, as tempestades nunca serão maiores que o poder de Deus. Alguém diz amém? As tempestades virão, mas elas nunca vão superar o poder de Deus. Lá em Lucas 8, versículo 24, diz, ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Aleluia. Irmãos, alguém disse, esse é Jesus. Quem é esse que até a natureza respeita? Esse é Jesus. Então, observa que uma das coisas que Jesus veio fazer no mundo, que tem que ficar bem claro, Ele tem poder sobre tudo, sobre todos, seja natureza, seja espíritos malignos. Jesus é Senhor absoluto de tudo e de todos. Então Ele quis deixar isso claro, e nós precisamos lembrar que esse Jesus Senhor tinha autoridade, por isso que ele disse aos ventos, acalma, e eles ficaram quietos. Mas eu quero te lembrar, irmãos, que Jesus um dia disse lá em Mateus 28, versículo 18, anota para você ler, Jesus disse assim, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.
foi-me dada autoridade no céu e na terra. E lá em Marcos capítulo 16, ele diz assim: estes sinais seguirão, acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Aleluia. Eu tenho que te dizer uma coisa: ter autoridade sobre as coisas nesse mundo é uma das características do cristão. Irmão, ser cristão não é alguém que leva apenas um título, não é alguém que leva apenas um apelido. Lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Mas ali, irmãos, eles foram chamados de cristãos, não porque aquilo alguém achou bonito, vou dar um título para esse grupo, não. Porque ali todo mundo percebeu que tinha alguém fazendo exatamente o que Jesus estava fazendo. Ali tinha gente com poder, com autoridade, como Jesus tinha. Naqueles momentos, irmãos, que nós lemos ali, que as pessoas faziam isso, eles estavam simplesmente representando ao Senhor Jesus Cristo, que disse: eu vos dou autoridade. Então, deixa eu te falar, ser cristão é ser alguém detentor de uma autoridade sobre a natureza e sobre os demônios. Mas muitos se enganam com uma coisa: ao ter autoridade é uma questão, agora ter poder para fazer a sua autoridade valer é outra questão. Jesus disse: eu vos dou autoridade, mas o poder é meu. Todo o poder me foi dado, disse o Senhor, no céu e na terra. E Jesus disse: em meu nome, tudo que vocês pedirem, eu farei. Então Jesus não tirou o poder da sua mão e passou o poder para nossas mãos, porque ele sabia muito bem que um homem e uma mulher poderoso, ele se esquece de Deus. Ele já sabia da experiência que ele teve com Satanás, quando ele deu a Satanás uma beleza incrível, uma capacidade incrível, uma autoridade incrível, e Satanás de repente resolveu usar para os seus benefícios próprios, e foi necessário Deus tirar isso dele, esse poder, foi necessário Deus tirá-lo dali, daquele lugar, expulsá-lo dali. E de repente nós vemos o homem também começa a seguir os mesmos caminhos de Lúcifer. Então, o poder está nas mãos de Jesus, mas a autoridade para clamar em nome dele nos foi dada, se você é um cristão verdadeiro. Então, quando a enfermidade vier, quando o problema vier, quando a tempestade vier, você pode sim falar como Jesus: calma, em nome de Jesus, quieta, em nome de Jesus sai demônio, em nome de Jesus sai enfermidade. Essa é uma característica do cristão. Se tem alguém que é cristão e não acredita que você tem essa autoridade, eu recomendo que você vai se informar melhor a respeito se você é ou não um cristão, na verdadeira acepção da palavra bíblica, um seguidor, um discípulo, um filho amado do Senhor. Sabe, irmãos, o Senhor tem poder e Ele nos dá autoridade, mas quando você resolve usar a autoridade, você nunca vai passar vergonha, porque o Senhor é contigo. Se você usar o poder dEle, você só fica na autoridade de declarar. Ele nunca vai te colocar numa situação que você não vai ter como vencer, não tem saída, o negócio agora é morrer. Não, a Bíblia diz que o Senhor, primeiro, não nos tenta, segundo, não permite que algo que nos tente seja além do que nós podemos suportar. Eu amo esse texto lá de 2 Coríntios que diz que junto com a provação, junto com a tentação, o Senhor manda o escape, o Senhor manda o livramento. Então, irmãos, por isso que eu digo, toda tempestade passa, porque o Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Amém? Eu tenho o terceiro ponto aqui, que diz assim: você precisa acreditar que existe um jeito certo de passar e superar as tempestades. Aleluia. Existe um jeito certo. Bom, me faz pensar que então também existe um jeito errado. O jeito errado, eu nem precisaria falar para você,
porque a gente já tem tido muitas experiências de ter tentado passar por tempestades e a gente não conseguiu. Então, por que não conseguiu? Esse é o jeito errado. Então, eu não preciso falar para você a respeito dele. Eu quero te falar a respeito do jeito certo. Lendo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 8 e 9, nós lemos assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Se você puder falar para alguém do seu lado, olha, você é pressionado, mas não vai desanimar. Porque Deus permite a pressão, mas não deixa, não planejou, por causa da pressão, você desanimar. Paulo diz, nós ficamos perplexos. O que é perplexo? Uau, e agora? Mas não desesperados. Aleluia. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Irmãos, que palavra maravilhosa. Deus permite, mas Deus controla o que permite. Deus manda alguma coisa porque Ele tem projeto. Nós nunca vamos saber o porquê de Deus. Muitas vezes as pessoas falam, eu queria tanto saber por que está me acontecendo isso. Eu vou dizer uma coisa, às vezes eu também tenho esse questionamento. Mas eu já aprendi uma coisa, eu não preciso saber quando tem quem saiba. Se o meu Senhor tem um projeto para a minha vida, e eu creio pela fé que é muito melhor do que o meu, se o Senhor diz que Ele não permite que eu seja tentado para ser destruído, é só para mim crescer. Irmãos, eu não preciso entender por que um pega a Covid, morre, e outro pega e supera. Sei lá, Deus tem uma forma de chamar alguns lá para estar na eternidade com Ele, através de algum meio. E se Ele escolheu o Covid, glória a Deus, podia ser um acidente, podia ser qualquer outra coisa. Então não entre em desespero se você está aí, portador, positivo. Tenha fé que se Deus permitiu, alguma coisa vai ser proveitosa na sua vida ou de alguém que está próximo de você e você vai ser uma bênção na vida dele. Então, vamos ver algumas coisas que são o jeito certo de passar e superar a tempestade. A primeira coisa que eu quero dizer para você, ore. Oração. Entrou em tempestade, entrou em luta, entrou em dificuldade, primeira coisa, não precisa fazer outra, as outras você faz depois, mas a primeira coisa, vai orar. Já experimentou orar, irmão, nesse tempo que você está passando? Se tem alguém aqui, olhando para mim, tentando entender o que eu estou querendo dizer, me achando otimista demais, ou talvez até fanático, não importa como você vai me chamar, mas deixa eu te dizer uma coisa, ora e busca direção de Deus. Ora para fazer qualquer coisa. Se é uma coisa boa, ora agradecendo. Se é uma coisa ruim, ora pedindo sabedoria, pedindo livramento, pedindo saída. Mas ora, primeira coisa certa a fazer. Quando os discípulos viram aquela situação de o barco quase naufragando, primeira coisa, eles olharam, Jesus está dormindo. Alguém chegou e eu creio que falou, Senhor, o Senhor não se importa que a gente vai morrer aqui? O Senhor fica aí dormindo? O que é isso de chegar no Senhor e dar uma palavra? É uma oração. Tudo bem que a nossa oração, irmãos, às vezes não é do jeito que a gente gostaria. Tem pessoas que às vezes acham que orar de uma maneira muito frenética é exagero. Alguns acham que orar de uma maneira muito comportada é muito frieza. Irmão, não existe um jeito de orar. Aqui os discípulos estão naufragando. Aqui eles chegam em Jesus e vamos dizer assim, um santo safanão. Senhor, não está vendo? Situação, está todo mundo morrendo. E nós vamos morrer, o senhor vai ficar assistindo, dormindo? Irmão, não importa a maneira como você vai gritar diante do Senhor, mas o primeiro passo para resolver as coisas da maneira certa, ore em nome de Jesus. O segundo passo, para você fazer as coisas do jeito certo na hora da tempestade, descanse, descanse. O versículo 23 do texto que nós estamos lendo aí, de Lucas 8, ele diz assim, enquanto navegavam, ele adormeceu. Como é que Jesus consegue pegar no sono, no meio de uma situação dessa?
Irmãos, ele sabia quem ele era, ele então estava descansando nos braços do Pai. Sabe, irmãos, eu estava pesquisando aqui um texto lá de Salmos capítulo 4, versículo 8, eu descobri, irmãos, que o salmista, ele estava como que prevendo uma situação dessa que aconteceu com os discípulos, e ele disse assim no Salmos 4, verso 8, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em paz eu me deito. Jesus, nós estamos para morrer, o Senhor está dormindo. Em paz eu me deito porque eu estou em segurança nos braços do Pai. Uma vez ouvi uma frase de alguém dizendo o seguinte: se o teu problema tem solução, por que te preocupas? Se o teu problema não tem solução, por que se preocupar? Mas aqui, irmãos, não é o caso de um problema não ter solução. Aqui tinha solução. Jesus sabia que ele estava ensinando os seus discípulos a crescer na fé. Jesus sabia que na hora da tempestade, você ora e você descansa depois de orar, porque esse é o segundo passo para você enfrentar uma tempestade na vida da maneira certa. Mas aí vem a terceira forma: batalhe. Ore, descanse e batalhe. Sabe, eu fico olhando para os discípulos batalhando ali, fazendo tudo que podia, tudo que sabia, para eles chegarem à conclusão de que se alguma coisa acontecesse de livramento, não foi eles, porque o recurso deles já tinha acabado, mas eles estavam lutando, eles estavam batalhando. Olha só, Jesus agora vai entrar em batalha. Jesus está no descanso. Jesus agora vai entrar em batalha quando o verso 24, parte B, diz: ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tem hora que nós temos que, pela fé, nos levantar contra a situação e dizer: em nome de Jesus eu não aceito isso, em nome de Jesus eu rejeito isso, em nome de Jesus eu declaro, acaba com isso. Em nome de Jesus, entra em batalha espiritual. Tem momentos que nós vamos ter que jejuar. Aliás, eu disse domingo passado para os irmãos que mais uns dias nós vamos estar fazendo um jejum em prol de vencer algumas tempestades na nossa vida. Vai se preparando que nós vamos anunciar e você vai poder participar desse jejum. Alguém diz: pastor, fazer um jejum no momento desse em que nós estamos aí sem poder reunir, como é que vai ficar? Eu vou dizer uma coisa para você, estamos planejando aqui, todo dia vai ter uma palavra para alimentar a sua fé, pela internet. Todo dia vai ter um versículo bíblico para você declarar, que nós vamos enviar pela internet para você. Então vai se preparando, você que é chegado aí à tecnologia, vai aí deixando o teu WhatsApp disponível, vai instalando o seu Telegram, vai aí preparando aí vai conectando no canal YouTube da Igreja Vencedores do Senhor Jesus, anota aí, entra nesse canal Igreja Vencedores do Senhor Jesus, aciona um sininho que tem ali do lado, sabe? Tem lá, inscreva-se, depois tem um sininho do lado, clica ali. Por quê? Porque quando tiver para entrar no ar alguma mensagem, alguma palavra, o próprio YouTube vai lá e te avisa: olha, daqui a pouco está começando. Então, irmãos, batalha, porque você vai vencer. O apóstolo Paulo dá um conselho aqui em Efésios capítulo 6, no versículo 10, onde ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aleluia. Então, irmãos, pega esse conselho de Paulo, lute, batalha, se veste, calça aí as vestimentas de um soldado. Um soldado, quando vai para a guerra, ele não vai descalço, ele não vai de mãos abanando, ele procura o calçado adequado, a roupa adequada, camuflada, a arma adequada, bem calibrada, bem prático no manejo. Então, por quê? Batalha. Então, tempos de batalha, nós teremos sim, mas
em nome de Jesus, você vai vencer essa tempestade batalhando. D, estamos acabando. Confie, ore, descanse, batalhe, confie. Versículo 25 diz: onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Confia pela fé. Irmãos, fé, a definição de fé é uma convicção de que algo é verdade. Você tem fé na palavra de Deus? Você tem que ter convicção de que ela é verdade. Quando você olha para a Bíblia, você não pode dizer, olha, aqui alguma coisa vale, alguma coisa não vale. Eu não creio assim, você não deve crer assim. Irmãos, Deus não faria um livro e diria, esta é a minha palavra. Sendo Ele um Deus imutável, sendo Ele um Deus de todas as gerações, Deus não colocaria na Bíblia alguma coisa que foi só para aquela época e Ele manteve para nós se não tivesse nada a ver conosco. Tudo que está na Bíblia tem algum proveito. Pode ser que para você não sirva, mas tem algum proveito. Então, irmãos, confia, fé, confia que é verdade. Agora, um cristão, qual é a fé do cristão? É uma convicção, é uma crença de que esse Deus que você crê que existe e deixou a palavra dele para você, o cristão, a fé do cristão diz, Ele é meu Pai. Aleluia. Irmão, só crê que Deus existe, o diabo também acredita. Irmão, só crê que Deus é poderoso. Desde que o homem existe, ele já viu a manifestação do poder sobrenatural de Deus. Mas eis que surge o Senhor Jesus em cena para dizer o seguinte: alimente a tua fé no que eu estou te dizendo. Todo aquele que crer, se arrepender dos seus pecados, esse vai me receber, eu perdoarei os seus pecados, ele se tornará filho do Pai. Jesus disse, vocês vão poder orar, olhar para Deus e chamar, Pai, Papai, esse é o meu Pai. Sabe, irmãos, Pai é aquele em que nós temos liberdade, temos intimidade. Eu sei que o diabo tem feito estragos na vida de muitos pais, no relacionamento com os filhos, onde tem alguns filhos que não têm liberdade de conversar com o pai, tem alguns filhos que não recebem um abraço carinhoso do pai, tem alguns filhos que quando tem uma dificuldade não pode falar, pai, me dá 5 minutos, senta aqui, eu quero te contar um aperto, um apuro, eu quero te contar um medo. Mas irmãos, essa não é a figura do Pai, Deus. O Pai Deus é aquele que quando você está naquela situação tão difícil, Ele diz, senta aqui do meu lado, filho, fala comigo. O que é que está te tirando a paz? Jesus diz, eu sou a paz. O que é que está te causando medo? O Senhor diz, eu sou contigo. Ninguém é maior do que eu. Ninguém tem mais poder do que eu. E se você está do meu lado, ninguém os arrebatará da minha mão. Então, irmãos, essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. E o último ponto, vença. Vença. Verso 26 diz que eles navegaram para a região dos Gerazenos, que fica no outro lado do lago, na frente da Galileia. Por que eles conseguiram navegar e chegar a um lugar onde tinham pessoas? Porque eles venceram. Aquele medo que dizia para eles, agora não tem mais jeito, nunca vimos uma tempestade tão forte como essa, mas ali estava Jesus no meio deles, e eles venceram. Eu quero dizer para você, que você vai vencer essa tempestade na sua vida. Sabe por que eu posso dizer que você vai vencer essa tempestade? Filipenses 1,6 diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Deus começou uma boa obra em você. Ele não vai parar, por falta de autoridade e muito menos de poder. Sabe, irmãos, toda a tempestade passa. Dias melhores virão, porque toda a tempestade passa. Eu quero te convidar a baixar aí a sua cabeça,
a meditar naquilo que nós já falamos aqui nesse momento. O salmista, ele tinha esse tipo de fé em Deus. Lá no Salmo 107, versículo 29, o salmista diz que o Senhor reduziu a tempestade a uma brisa, serenou as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Mas eu estou falando de salmos, séculos antes de Jesus ter essa experiência com os discípulos. Séculos antes, outros já tinham passado pela experiência de ter estado com o Senhor, confiado no Senhor, ter tido vitória no Senhor. E agora nós estamos Jesus mostrando na prática o que o salmista havia declarado séculos antes, que o Senhor reduziu a tempestade a uma brisa. Eu quero dizer para você, essa tempestade na sua vida, alimente a sua fé que o Senhor vai reduzi-la a apenas uma brisa. Brisa é aquilo que não põe medo. Brisa é aquilo que às vezes nós até gostamos, porque depois da brisa vem aquele frescor gostoso, aquela disposição boa. Eu declaro que depois que passar essa tempestade, a hora que ela virar uma brisa, você vai sentir uma alegria tão grande no seu coração. E sabe por quê? Jesus está na sua vida. Mas pode ser que alguém esteja me ouvindo e dizendo, mas por que é que eu não estou sentindo essa paz? Por que é que ainda depois de todas essas palavras, eu ainda digo, não sei não. Irmãos, por que você ainda talvez esteja com dúvida no que eu estou te dizendo? De algo que Jesus fez com os discípulos, ele disse, eu faço com você agora. Talvez, irmãos, seja porque Jesus ainda não está no seu barco. Os discípulos tiveram a bênção de Jesus estar ali no barco na hora da tempestade. Outros pescadores em outros barcos podem ter sucumbido naquele lugar, porque Jesus não estava no barco com eles, mas não os discípulos. Eu quero dizer para você, se você se lembra daquele dia que você falou para Jesus, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem o direito de perdoar pecados, porque foi com o teu sangue que o Senhor comprou esse direito. E agora todo aquele que no Senhor crer e for perdoado pelo Senhor, não terá mais um inferno esperando, não terá mais dias de medo pela frente esperando enquanto está vivo, mas vai ter uma paz tão gostosa, vai descansar numa alegria tão gostosa. Mas é preciso ter Jesus no seu barco. Talvez Jesus não entrou no seu barco porque você não convidou, mas eu te desafio a convidar agora. E sabe, é tão fácil convidar Jesus, é tão simples. O apóstolo Paulo disse que nós precisamos crer com o coração, mas a nossa boca tem que se abrir e declarar o que nós cremos dentro do coração, porque quando você fala com a boca o que você crê no coração, alguma coisa é escrito nos céus, porque Satanás tem que ouvir você dizendo, eu estou me entregando a Jesus. Satanás tem que riscar o seu nome do caderno dele, porque o seu nome foi escrito no livro da vida. Satanás sabe que não tem mais a eternidade para zoar com você, então ele vai fazer com você o que ele puder aqui nessa vida, mas maior é o que está com você do que aquele que ameaça você. Então, se alguém ainda não fez uma oração, é tão simples, é só você repetir palavras mais ou menos como essa que eu vou dizer agora, mas você precisa crer. Se você crer em Jesus, diga assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, e aqui lutou, venceu, conquistou o direito. O Senhor tem toda a autoridade agora nas mãos para perdoar os meus pecados, esses dos quais eu me arrependo agora. Senhor, eu me arrependo de ter feito tantas coisas erradas na minha vida, mesmo conhecendo ao Senhor como Deus, mesmo sabendo do Senhor como Jesus Salvador,
mas eu sei que eu fiz tantas coisas, e agora eu digo, eu quero ser perdoado de todos esses pecados, porque junto com o teu perdão, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Diga ao Senhor Jesus que daqui para frente, cada vez que você for fazer alguma coisa, antes você vai orar, e vai fazer a coisa do jeito certo, que você vai daqui para frente, buscar conhecer mais e mais, através de uma intimidade, a pessoa do Senhor Jesus. E essa oração, feita com fé, verdadeira, vai fazer com que todos os seus pecados sejam riscados, e Deus comece a olhar agora, para aquele santo painel familiar do céu, nasceu mais um agora. Eu declaro muita gente nascendo, ouvindo essa palavra com fé. Eu declaro que aquilo que Jesus disse no último versículo que eu vou ler da Bíblia para você, que está lá em Apocalipse capítulo 3. Eu quero que você veja o que Jesus disse, e que vale a pena você ouvir agora. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aleluia. Amado, eu digo para você, seja bem-vindo para sentar ao lado de Jesus no trono. Seja bem-vindo para alimentar a sua fé, que dias melhores virão, porque toda a tempestade passa. E eu quero orar agora para que essa tempestade na sua vida, que começou a passar agora pela fé, você vai viver o suficiente para comemorar a brisa chegando no lugar dos ventos fortes, a alegria do Senhor vindo para o seu coração, a paz entrando em você e nos seus familiares, e o gozo do Espírito Santo sendo derramado com fartura no seu coração. Pai, eu declaro agora em nome de Jesus a minha gratidão ao Senhor por esse culto, por essa palavra, pela meditação, Senhor, nesse texto que ficou registrado para ajudar-nos na fé, Jesus e os seus discípulos. Pai, nós queremos agora, Jesus e nós, possamos ter momentos gostosos ainda esta noite, possamos ter momentos gostosos ainda nesta vida. Eu declaro em nome de Jesus, toda a tempestade passando na sua vida, seja ela financeira, seja ela de enfermidade, seja ela de relacionamento que não ajusta, seja ela a tristeza por um filho, não importa o tamanho do seu problema, o que importa é o tamanho do seu Deus e o tamanho da sua fé. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você ainda está me ouvindo, eu gostaria de dizer para você que eu sou grato por mais uma vez poder aí receber a sua atenção. Mas eu também queria dizer que você pode fazer alguma coisa pelo Senhor em gratidão ao que Ele tem feito por você. E uma das coisas é você ajudar a manter a obra de Deus nesses tempos tão tumultuados, tão difíceis, talvez entregando uma contribuição na conta bancária da igreja. E eu quero que você abra o seu coração, lembre que você pode ser fiel e sentir mais alegria, pode ser fiel e prosperar ainda mais. Então, muito obrigado por esse momento. Vamos terminar cantando. Eu quero que aí o seu coração se alegre cantando conosco, e que Deus te abençoe. E no próximo domingo nós vamos estar aqui com mais uma palavra a respeito de dias melhores virão. Amém? Quanto amor